O tema da pregação hoje é a perversão das crianças. Lucas capítulo 9, verso 37. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão foi ao encontro dele, encontro de Jesus. E um homem na multidão clamou: Mestre, peço-te que olhes com atenção para meu filho, meu único filho, pois um espírito o domina, um demônio, fazendo-o gritar subitamente. Provoca-lhe convulsões até fazê-lo espumar pela boca. E mesmo depois de o ferir, dificilmente o larga. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Trazei-me aqui teu filho. Quando ele vinha chegando, o demônio o derrubou e o provocou-lhe uma convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos se maravilhavam com a majestade de Deus. Até aqui. Nos versos anteriores, na pregação passada, no domingo passado, eu preguei sobre a transfiguração de Jesus. Então o texto aqui diz que no verso 37, que eles estavam descendo do monte. Então nos versos anteriores eles estavam nesse monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado. A roupa de Jesus ali resplandecia e ele estava ali conversando com Moisés e Elias. Eles estavam então admirados, Pedro, João e Tiago. Mas agora eles descem esse monte. E ali, embaixo do monte, eles veem agora uma criança endemoniada. Lá no monte, então, tinha 3 discípulos. Lá embaixo, então, estava o restante dos discípulos. E então, eles veem agora um homem chegando diante de Jesus e clamando: Mestre, cura o meu filho. Meu filho, ele está possesso de demônios. Então, ao descer do monte, ele encontra com esse filho único de um homem, Aqui no verso 37, então diz: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão foi ao encontro dele. E um homem da multidão clamou: Mestre, peço-te que olhes com atenção para o meu filho, meu único filho, pois um espírito o domina, fazendo gritar subitamente, provoca-lhe convulsões até fazê-lo espumar pela boca. E mesmo depois de o ferir, dificilmente o larga. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Então, esse demônio tentava matar o filho. Ele tinha ali comportamentos suicidas. E isso acontecia já desde a infância. Lá em Marcos vai dizer isso, que este menino era possesso desde a infância, desde pequenininho. Então aqui talvez ele já seria um jovem, um rapaz, um adolescente, mas desde pequeno, desde criancinha, aquele menino já era possesso de demônios. E esse pai, diante da dificuldade que ele tinha, da sua limitação, ele vai ao local correto. Ele corre aos pés de Jesus. Lá em Marcos também, em Mateus, vai dizer que ele se dobrou aos pés de Jesus. Ele se curvou aos pés de Jesus em prantos e clamou ao Senhor: Senhor, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim e do meu filho. Ele se ajoelha diante de Jesus. Então esse é o primeiro ensinamento dessa passagem. Diante das dificuldades, diante das tribulações e limitações que nós temos nesse mundo, nós precisamos recorrer àquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Jesus é o local correto. É para lá que nós devemos correr no dia da angústia, no dia da aflição, no dia em que nós olhamos e não tem como mais fazer nada. Eu não tenho poder para resolver isso, só Jesus. Então é para lá que nós devemos correr. E foi o que esse homem fez. Mas diante das nossas limitações também, não basta apenas chegar e correr até Jesus. Temos que ir da maneira correta. Porque esse homem foi da maneira correta. Como? Dobrando-se, se ajoelhando aos pés de Jesus, Se humilhando. E não só se humilhando, ele foi com fé. Ele foi com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então nós devemos recorrer a Jesus com fé, com humildade, se dobrando e com fé. Era o que esse homem fez. Então esse homem fez algo diferente do que muitas igrejas ensinam e que muitos falsos pastores também ensinam e pregam. Principalmente os pastores da teologia da prosperidade,
que eles dizem para os membros chegarem diante de Jesus, colocando Jesus contra a parede, determinando a bênção, exigindo a bênção. Não, Jesus aqui nos ensina que não é dessa forma que nós devemos chegar diante dele. Nós devemos chegar pedindo clemência. Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pobre pecador, eu não mereço a tua bênção, eu não mereço a tua graça, mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar essa situação, é se humilhando, não é determinando algo. Quem somos nós para determinar algo a Deus? Isso é arrogância. Então esse homem chega clamando por misericórdia. Lá em Marcos 9, 23, lá nos dá uma outra informação sobre essa passagem. Lá diz assim, tudo é possível ao que crê, Jesus falando com o pai. Imediatamente o pai do menino clamou, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Olha como esse homem chegou diante de Jesus. Eu creio, eu tenho um pouco de fé, mas talvez a minha fé seja pouca. Mas Senhor, aumenta a minha fé, me perdoa pela minha incredulidade, aumenta a minha fé, ajuda-me nesse pecado. E Jesus então atendeu o pedido daquele homem, aumentou a fé dele, curou aquele homem, aquele filho, expulsou o demônio daquele menino. No verso 39 vai dizer, o espírito domina, fazendo-o gritar subitamente, provoca-lhe convulsões até fazê-lo espumar pela boca, e mesmo depois de o ferir, dificilmente o larga. Ou seja, esse jovem, ele agia como alguém que sofre de ataque epilético. Se você já viu alguém dessa forma, ele perde o controle. É perigoso até morrer, bater a cabeça. Eu trabalhei em fábrica, eu já tive muita experiência com isso, de pessoas que tiveram ataques epiléticos do meu lado, que se eu não ajudasse ali a pessoa, talvez até morreria, bateria a cabeça em algo, ou morreria afogada, Então é mais ou menos a doença que esse menino estava enfrentando. E essa doença, ela não era só algo como qualquer doença. Havia um fator espiritual, porque foi o demônio que colocou essa doença nesse menino. O verso 40 vai dizer, e roguei aos seus discípulos, o pai do menino, e eles, para expulsar, e eles não conseguiram. Então os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Por isso que então ele vai até Jesus. No verso 41 vai dizer, agora Jesus reclamando, Jesus vai reclamar da incredulidade daquela geração. Jesus aqui está reclamando da incredulidade dos discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, mas não só dos discípulos. Ele está reclamando de toda aquela geração incrédula. Ele está reclamando daquele pai também que era incrédulo. E não só isso, Jesus está reclamando aqui e dizendo que eles eram incrédulos e perversos. Aquela geração, aqueles discípulos, a princípio eram perversos, aquele pai também era um pai perverso. Nós iremos ver isso aqui mais para frente. Ele diz, até quando estarei convosco? Até quando irei suportar vocês? Traze-me aqui o filho. Vocês são incrédulos e perversos. Então Jesus aqui, ele não estava reclamando de toda a humanidade. Ele estava reclamando daquela geração. Aquela geração era terrível. Aquela geração era perversa, incrédula. Jesus fez vários sinais e mesmo assim eles não creram no Messias, mataram o Messias. Então, aquela geração foi a pior geração que já existiu. A nossa geração, ela é incrédula e perversa? É sim. Nós vemos muita perversidade e muita incredulidade na nossa geração. Mas não existe geração pior do que aquela que matou o Filho de Deus. Não existe geração pior do que aquela que blasfemou contra o Espírito Santo, apesar de verem sinais e maravilhas diante dos seus olhos. Não existe geração pior do que aquela. Aquela geração era tão perversa que até as crianças estavam sendo possuídas por demônios. É por isso que Jesus está falando isso. Jesus ainda não havia ido para a cruz, não havia sido humilhado, não havia sido levado para o sinédrio, acusado, cuspido nele. Ele já está dizendo, olha, ele já sabia o que iria acontecer. E ele estava dizendo, essa geração é tão perversa, tão maligna, tão incrédula, que até as crianças estão ficando endemoniadas. Lá em Marcos 9, 21, vai dizer, Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso lhe acontece?
E ele respondeu: desde a infância, desde pequenininho, aquele menino estava sendo possesso por demônios. Então por isso que Jesus exclama, né? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Isso vos suportarei. Jesus está dizendo aqui: olha, eu não estou aguentando mais ficar no meio de vocês. Eu sofro muito em ver tamanha incredulidade, tamanha perversão nessa geração. Então o sofrimento de Jesus não foi só a cruz. O sofrimento de Jesus não foi só ser humilhado em uma cruz. O sofrimento de Jesus foi em vida. Enquanto ele viveu aqui nessa terra, ele sofreu essa humilhação. Ele teve esse sofrimento de ver as pessoas sem fé, de ver as pessoas perversas, de ver crianças sendo possuídas por demônios. Jesus sofreu ao viver no meio de nós. Por isso que ele exclama: geração incrédula e perversa. E aqui ele está conversando com quem? Com o menino. Com o menino e olhando para os discípulos. Então o pai também fazia parte dessa geração incrédula e perversa. Veja que a doença desse menino, né? Então ela é semelhante a um ataque epilético. E a doença foi causada por essa possessão demoníaca. Isso não quer dizer que toda doença é causada por possessão demoníaca. A maioria das doenças que nós vemos por aí não tem origem demoníaca, né? Mas algumas, como nós vemos aqui, são. No caso desse menino, havia algo espiritual. E assim também acontece nos nossos dias. O demônio ainda existe. O demônio ainda atua. E pode ser que algumas doenças sejam causadas por demônios. Então nós devemos tomar cuidado a sair, né, dando veredito. Aquilo ali é apenas uma doença. O médico vai resolver. Nem sempre. Às vezes uma doença é causada por um espírito maligno. Às vezes o local onde você deve levar o seu filho não é no médico. É na igreja. É apresentar a Deus. É consagrar o seu filho a Deus. É fazer jejum e oração pelo seu filho. Porque às vezes essa doença pode ser causada por espíritos malignos. Não podemos cair nos extremos, né? Tem gente que acha que tudo é demônio. Aí o outro vai para o outro extremo. Não existe demônio. Tudo é doença, é normal. Devemos ter cuidado, devemos ter esse equilíbrio. A Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas que ficaram doentes, né, por causa de possessão demoníaca. Nós vemos pessoas que estavam mudas, surdas, por conta de possessão demoníaca. Nós vemos outras também doentes, não só por possessão demoníaca, mas por causa de pecado. São acometidas de pecado por conta de doença, por conta do pecado. Paulo mesmo vai dizer que na ceia pessoas estavam ficando doentes. Irmãos da igreja estavam ficando doentes porque estavam tomando a ceia de forma indigna. Olha o exemplo. Estava na ceia, tomando a ceia, mas sem entendimento, se embriagando na ceia, vivendo uma vida toda torta, e no domingo estava lá ceando. E aí essas pessoas estavam ficando doentes, não só doentes, algumas estavam morrendo. A doença se agravava e ele morria. Lá no Evangelho de João, nós temos um caso também de um homem, né, que era cego e estava ali no caminho de Jesus e os discípulos. E aí os discípulos perguntam para Jesus: por que esse homem está cego? Foi por conta do pecado dele ou foi por conta do pecado dos pais? Aí Jesus vira para eles e diz: a doença desse rapaz, a cegueira desse rapaz, não foi por conta de pecado dele nem dos pais. Isso aconteceu, ele nasceu assim, para que fosse manifestado a glória de Deus. Então, naquele caso não foi, mas existem casos sim, que as pessoas ficam doentes, né, por conta de pecado. Eu lembro uma vez que, isso é uma experiência minha, que eu tive um contato com um rapaz endemoniado. Foi na frente da casa da minha sogra. E quando eu comecei a conversar com ele, antes de orar por ele, e antes do demônio sair, ele falava gago e fanho. As duas coisas ao mesmo tempo. Era muito difícil entender o que ele falava. Mas aí depois que eu comecei a orar por ele, o demônio se manifestou, e aí eu tive uma batalha ali, foi difícil, que entrava e saía, mas por fim saiu. Na última vez que saiu, a língua dele desenrolou. E ele falava normal, né? Como eu e com você, falava de forma fluente. Eu fiquei encantado com aquilo. Aí depois eu fui ler na Bíblia que existe casos assim.
Então só comprovou que aquilo foi sim uma experiência sobrenatural. Então nós devemos analisar caso a caso, né? No caso desse menino, a doença era fruto de possessão demoníaca. E veja, o pai disse que o menino era possesso e doente desde a infância. Desde a infância, desde pequenininho. Muitos ao lerem essa passagem logo pensam, mas como pode uma criança ser possessa de demônios? Criança é anjinho, criança não tem pecado. Como pode criança ficar possessa de demônio? Criança é inocente. Não, criança não é inocente. Criança é pecadora, como eu e como você. Ela já nasce contaminada com o pecado de Adão. Ninguém ensina, por exemplo, a criança a fazer birra. Ela vem com defeito de fabricação. Ela já tem o pecado de Adão dentro dela. A mesma coisa, você dá um brinquedo para o seu filho. Aí ele enjoa do brinquedo, deixa lá, nunca mais brinca. Aí vem o primo lá em casa, o amiguinho, começa a brincar com aquele brinquedo. O que a criança faz? Surge uma ira nela, ela quer pegar no pescoço da outra criança. Em alguns casos acontece isso. Surge um ciúmes pelo brinquedo. Da onde surgiu aquilo? Do coração, da semente pecaminosa, da semente de Adão, que está dentro da criança. Então a criança também é pecadora. Se você, por exemplo, criar um bebê, uma criança, e não colocar limites nela, de vez em quando falar duro com ela, se você deixar, a criança dar um tapa na sua cara, no colo, com ela no colo. Eu vi um caso de que a criança queria pegar o relógio do pai, e aí o pai falou para ela não, ela virou e deu um tapa no rosto do pai, pequenininho, no colo. Por quê? Porque ali está o pecado de Adão, aquela criança também foi contaminada. A mesma coisa, cria um filho sem disciplina. Cria um filho com as rédeas soltas. Ele vai, provavelmente, no futuro, se tornar um rebelde. E se deixar, com 13, 14 anos, ele está querendo bater em você. Então, as crianças também têm pecado. Então, hoje, muitas pessoas pensam de forma errada, a criança é anjinho. Não, criança não é anjinho. Ela também precisa da graça de Deus. Ela precisa da misericórdia de Deus. Ela precisa da transformação. Ela precisa ser cheia do Espírito Santo também. Hoje muitas pessoas pensam como um herege do século V chamado Pelágio. Pelágio dizia que toda criança nasce neutra. A criança nasce sem pecado. E só quando ela cresce, ela tem consciência, então, que ela começa a pecar. Isso foi refutado durante a história da igreja, porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o pecado afetou toda a humanidade, desde o mais novo até o mais velho. O ser humano, todo ser humano foi corrompido. Todos tiveram a natureza corrompida. Como diz o Salmo 51, eis que em iniquidade fui formado. Aqui é Davi falando, sendo inspirado pelo Espírito Santo. E em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, desde quando eu nasci, eu já fui contaminado pelo pecado. Romanos 5,12 vai dizer, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Todos os homens foram contaminados com a doença chamada pecado. Então todos pecaram. Portanto, toda criança está sujeita ao mal. Toda criança está sujeita ao mal, assim como também todo adulto está sujeito ao mal. Porque todos somos pecadores. A semente do pecado está dentro da criança. E se você regar esse pecado no coração da criança, isso vai crescer. Isso vai se tornar algo gigantesco. Por isso, segundo Jesus, um pai e uma mãe que não cuidam da espiritualidade dos filhos, eles são pais perversos. Um pai e uma mãe que não se preocupa com a espiritualidade das crianças são, segundo Jesus, pais perversos. São uma geração perversa, porque o pai desse menino era perverso. O pai desse menino fez bem em procurar Jesus com humildade e com fé. Mas precisamos considerar o outro lado. Esse pai criou o filho de tal forma que sujeitou o filho desde pequeno a ataques de demônios. Esse pai então também era incrédulo e perverso, porque não cuidou da espiritualidade do seu filho. E por conta dessa irresponsabilidade, seu filho foi atacado por demônios. A Bíblia diz que os filhos herdam o bem e o mal que os pais plantam.
Então você que é pai, você que é mãe, tudo aquilo que você faz nessa terra vai afetar também os seus filhos. E se você tem plantado coisas ruins, você pode transmitir essas coisas ruins para os seus filhos. Portanto, essa passagem nos mostra que aquela geração era incrédula, perversa, pelo menos por 2 motivos. Primeiro, eles mataram Jesus. E o segundo motivo, eles sujeitaram até as crianças a demônios. E uma das coisas para nós medirmos uma nação ou um povo, se é bom ou ruim, é ver como as crianças são tratadas. Como que as crianças são tratadas numa nação, num povo, numa família. Ali nós saberemos se aquele local é um local bom ou ruim. Um povo, uma nação que maltrata as crianças, segundo Jesus, é uma nação incrédula e perversa. Por isso que Jesus está dizendo aqui, que eles eram perversos, incrédulos, crianças estavam endemoniadas, povo maligno. E aqui eu vou mostrar para os irmãos no Antigo Testamento alguns versículos que comprovam isso que eu estou dizendo, que Deus, Ele odeia aqueles que maltratam crianças. Levíticos 18 vai dizer do porquê o povo de Israel e as nações dos tempos passados sofreram a ira de Deus. Lá vai dizer assim, Levítico 18, não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo passar pelo fogo, matar os filhos, nem profanarás o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque as nações que não eram de Israel faziam isso, porque as nações que eu expulso de diante de vós se contaminaram com todas elas. Eles sacrificam seus filhos a Moloque, a Baal, mas eu não quero que vocês façam isso. Ele vai dizer, e eu castigo o pecado da terra, porque está contaminada, e a terra vomita seus habitantes. Até a terra sente nojo daqueles que maltratam crianças, daqueles que sujeitam as crianças a demônios, sacrificam a demônios, fazem maldade às crianças. Aqui está dizendo então que um dos principais motivos de Deus destruir um povo é porque eles sacrificam seus filhos a deuses pagãos, a falsos deuses, que na verdade são demônios. Esses deuses, essas entidades são demônios. Então por isso que eles são perversos. Lá em Levíticos 20 vai dizer também, o Senhor disse a Moisés, também dirás aos israelitas, todo israelita ou estrangeiro que vive em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, certamente será morto, e o povo apedrejará. Repara aqui, na ordem de Deus, alguém sacrificou o filho a Moloque. O que vocês, que agora viram essa atrocidade, devem fazer? Vocês têm que ir lá matar esse rapaz, vocês têm que ir lá matar esse homem, porque ele vai dizer assim, voltarei o rosto contra esse homem, e o eliminarei do seu povo, porque deu um dos seus filhos a Moloque, contaminando o meu santuário, e profanando o meu santo nome. Olha o que ele vai dizer agora, e se o povo, de alguma maneira, fechar os olhos para o ato desse homem, fez maldade para a criança, matou a criança, você não faz nada. E é por isso que a gente é contra o aborto, por isso que a gente luta contra o aborto, a gente não fica indignado contra isso. Aí ele vai dizer, voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, contra aquele que não fez nada, que foi omisso, e o eliminarei do meio do seu povo, bem como a todos o que o imitarem, prostituindo-se com Moloque. Então veja que Deus, ele está também irado no Antigo Testamento, porque o povo está maltratando as crianças, está sujeitando os filhos a demônios. E Deus estava então dizendo a mesma coisa que Jesus, vocês são uma geração incrédula e perversa. Vamos agora para o livro de Jeremias, mostrando que Deus agora está irado com o povo dele, que caiu no pecado dos povos pagãos. Os povos cananeus, os outros povos, os filisteus, eles faziam atrocidades com seus filhos. E agora o povo de Israel caiu no mesmo pecado. E aí então Jeremias, ele vai dizer, e dirás, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retirar-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá.
e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal. Estavam cometendo o mesmo pecado das nações inimigas. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, agora vem a sentença: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que os buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pasto às aves do céu. Ou seja, eu vou dar os cadáveres de vocês aos urubus, aos animais carniceiros e aos animais da terra, e farei esta cidade objeto de espanto e de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Então Deus está dizendo aqui que Ele vai matar aqueles homens que ofereceram seus filhos a deuses pagãos, a demônios, a deuses falsos. Deus está irado. Deus está dizendo: olha, eu vou oferecer o cadáver de vocês aos urubus. Vocês são uma geração perversa, uma geração incrédula. Então é a mesma reclamação de Jesus. Jesus está dizendo: vocês são perversos como seus pais, vocês são incrédulos, vocês entregam seus filhos a demônios, e eu não estou aguentando mais ficar no meio dessa podridão. Portanto, o termômetro para saber se uma sociedade é ruim ou boa é saber como ela trata as crianças. Entenda, um pai e uma mãe é responsável pelos seus filhos. Eu tenho que falar o óbvio, mas é que hoje o óbvio, o simples, os pais não fazem. Todo pai, toda mãe precisa entender que os filhos podem ser influenciados tanto por pessoas demoníacas, tanto por pessoas cheias do Espírito Santo. Você precisa entender isso. Quando você traz o seu filho à igreja, por exemplo, você está oferecendo ela a Deus, pois ela está sendo influenciada por pessoas cheias do Espírito Santo. Isso se você levar o seu filho numa igreja bíblica. Se você levar em uma seita, em uma falsa igreja, que não prega o verdadeiro evangelho, que não está preocupado com doutrina, aí não adianta nada. Mas se você leva o seu filho a uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, que está compromissada com a verdade, em ser fiel a Deus, o seu filho estará vivendo debaixo da influência do Espírito Santo. Mas o contrário também é verdade. Se você levar o seu filho em uma festa onde há pessoas se embriagando, ouvindo músicas depravadas, todos ali se vestindo como prostituto, com roupas escandalosas, você estará fazendo a mesma coisa, não oferecendo o seu filho a Deus, você estará oferecendo o seu filho ao diabo, aos demônios, à influência das pessoas endemoniadas, que estão sob a influência de Satanás. Há pais que vestem suas filhas com roupas curtas, e colocam para dançar. Esses funk depravados aí, não podem chamar de música, é barulho. Irrita, eu fico irritado quando eu escuto esses barulhos. Então esses pais que fazem isso estão querendo, não conseguem perceber que Deus odeia isso. Não conseguem perceber a gravidade disso, de estar oferecendo, sujeitando os filhos a demônios. Os pais são culpados. Se você for ver, a maioria dos funkeiros hoje é tudo bandido. E bandido é influenciado por demônio. Então, quando o seu filho está ouvindo essas músicas, eles estão ouvindo a voz do demônio, estão sendo influenciados pelo demônio. Você vai hoje num aniversário de criança de 1 ano. Você chega lá, você pensa que o aniversário é para criança, vai ter música de criança. Chega lá, não é nada disso. Chega lá, o aniversário é para os adultos, estão tudo enchendo a cara, usando droga, ouvindo todo tipo de barulho lá, e depravado, e está lá as crianças no meio, sendo influenciado por tudo aquilo. Aí depois não entende por que o filho não quer saber de Deus, por que o filho é rebelde, por que o filho vira um demônio. É porque ele já está sendo sujeito a demônios desde criança. Há algumas estradas do nosso país que você passa de carro, está lá uma propaganda bem grande de uma prostituta.
de uma mulher da vida. Está lá. E crianças estão passando, estão vendo. E todo mundo acha normal. Então o nosso país, ele é um país perverso, é um país incrédulo, é um país que maltrata as crianças. E Deus está irado com a nossa nação. Todos, a grande maioria faz isso. Isso mostra que a nossa sociedade não se preocupa com as crianças. Você vai ver hoje os ídolos das crianças, né, das menininhas, das crianças meninas. Às vezes o pai lá compra a sandália lá da cantora lá conhecida, né? Você vai ver a cantora se veste como uma prostituta, se veste como uma mulher da vida, com a roupa toda depravada, e está lá a criança, né, adorando uma pessoa dessa, né? Hoje tem poucas bancas de jornal, mas se você for em qualquer banca de jornal, você vai ver. De um lado está lá a revista de conteúdo adulto, do lado de revista infantil. Aí você vai lá comprar um brinquedo, comprar uma revista para o seu filho e está lá a depravação do lado. Esse é o nível do nosso país. Então o Brasil é um dos países mais perversos sexualmente do mundo. Talvez você possa dizer, mas todo país é assim, o mundo inteiro está assim. Não, não está. Nem todo país tem o nível de podridão do nosso país. O nível de podridão e perversidade do nosso país é gigantesco. Em outros, antes deles fazerem algo perverso, eles se preocupam com a criança. Eles fazem suas perversidades, mas eles ficam preocupados. Será que vai passar alguma criança aqui? Será que alguma criança vai ver? O nosso país não. O nosso país, o brasileiro, ele é tão sem vergonha que ele faz sua perversão na frente das crianças e acha que tudo é normal. O brasileiro não se preocupa nem um pouco se tem criança ou não no local. Se você for lá fora e fazer uma pesquisa, as mulheres do nosso país são vistas da pior forma. A mulher brasileira lá fora, né, eu estou falando aqui no geral, não estou falando que as irmãs, né, cristãs são, mas eu estou falando a visão geral do nosso país, porque é grande a prostituição. Lá fora as mulheres são vistas como as mulheres da vida, são vistas como isso. Cada país tem o seu pecado. Quando, por exemplo, você olha para aonde tem um país terrorista, quando fala de terrorismo, logo vem na sua mente Afeganistão, Irã, esses países do Oriente. Racismo, já pensa logo, Estados Unidos, né? Eu vejo sempre o jogo da Argentina, tá lá, os argentinos também são terríveis, né? Aí quando vai falar de prostituição, o que o mundo logo vem à mente? O Brasil. Carnaval, todo tipo de podridão. Então por isso que o nosso país merece ser destruído. Por isso que o nosso Brasil precisa, né, estar debaixo da ira de Deus. É por isso, precisa de punição. Na verdade a gente já vive, né, no meio da destruição, no meio do juízo. Porque você vai em cidades, estados do nosso país, principalmente no norte, lá não tem nada, é só miséria. Lá não tem emprego, não tem comida, mas tem o que? Prostituição. As meninas são levadas à prostituição, as crianças. O nível lá é terrível. Estão debaixo da ira de Deus. Deus odeia esse lugar. Por isso que não vai para frente. No nosso país, os pais preferem gastar dinheiro com as drogas, com bebida, cigarro, todo tipo de vício, ao invés de gastar, né, para dar um conforto melhor para os filhos. Porque os filhos é em segundo lugar. O importante é a minha felicidade, o meu prazer. Eles não estão nem aí com os filhos. Né? Muitos não dão nem de comer para o filho. Põe o filho no mundo e some. Que a mãe, a avó se vire. Põe no abrigo. Quando não mata, né? Quando não mata, é o que a gente tem visto aí nos noticiários. Pais matando os filhos, as mães jogando no lixo, jogando na descarga. Então o nosso país é um país perverso. O nosso país está debaixo da ira de Deus. Né? Outros países não chegam ao nível do nosso. Em outros países, não é assim. O nosso país é tão canalha, os pais, muitos homens são tão canalhas, que engravidam a moça, não, depois abandona, e nem para mandar uma pensão, não manda, tem que entrar na justiça. Ele dá todas as desculpas para não dar a pensão para a criança. Ele já foi canalha em abandonar, não assumir a criança,
Aí ele fica arrumando desculpa para não dar a pensão. Arruma 1000 desculpas para não sustentar a criança. Então o nosso país é um país perverso, de homens e mulheres perversos. Eu vi um caso e eu fiquei indignado. Já é um caso antigo, mas eu fiquei sabendo há pouco tempo. Em 1990, lá no município de Pombos, lá no interior de Pernambuco, uma mulher chamada Maria do Socorro Silva, que está presa hoje, ela era uma mãe, né? Ou um monstro, meu monstro. O que ela fez? Ela cegou os filhos. Sabe por quê? Para conseguir a aposentadoria e ter ali um salário todo mês, fixo. Ela fez isso com os próprios filhos. Olha a tamanha perversidade. Então a nossa sociedade despreza as crianças. Outros exemplos. Muitos pais discutem na frente dos filhos. A criança acaba ouvindo palavras que não deveria ouvir. Palavras pesadas. Palavras que nenhuma criança deveria ouvir. E os pais não estão nem aí. Discutem a relação na frente dos filhos. Falam palavrões. Falam aquilo que pensa do pai ou da mãe, na hora da raiva. Porque na hora da raiva, às vezes você extrapola. Você fala algo para machucar. E aí a criança está absorvendo aquilo. A mãe falando mal do pai e o pai falando mal da mãe. E as crianças estão absorvendo. Os pais ficam fazendo fofoca na frente dos filhos. Aí o filho também vira um fofoqueiro. Segue o mesmo caminho. Outra coisa, bastante grave, no relacionamento íntimo, crianças às vezes estão presentes no quarto. Quando não, estão ouvindo. Essa é a realidade do nosso país. Mora todo mundo no mesmo terreno, mora sogra, tio, primo, cada um faz um puxadinho, todo mundo lá fazendo as maiores bagunças, um embriagando, o outro fumando maconha, dizendo que não tem nada a ver, o outro está lá fumando cigarro, o outro se prostituindo, o outro cantando música depravada, e aí eles não conseguem perceber que tem uma criança lá no meio, ou várias crianças às vezes, e estão tudo absorvendo aquilo. Então o nosso país é perverso. E qual que é a solução para isso? Qual que é a solução? Leve seus filhos para Deus. Aquele homem errou, aquele homem falhou, mas no final ele acertou. Ele levou seu filho para Jesus e pediu fé, pediu o auxílio do Senhor, reconheceu o seu pecado, a sua incredulidade, a sua perversidade. Então o caminho é esse, levar nossos filhos para Deus. Mas às vezes nós temos dificuldade para isso, Temos dificuldade de levar os filhos para Deus. Há pessoas que arrumam 1000 desculpas para não trazer a criança na igreja. Arruma 1000 desculpas. 1000 desculpas. Tem pessoa que diz, está pequena, está dando muito trabalho, não dá para levar. Aí depois ela cresce, já está com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes aparecer na igreja com 5 anos de idade. Vou apresentar o meu filho agora com 5 anos de idade. E diz que é crente. Dá 1000 desculpas. Tem gente que faz o quê? No dia de ir para o culto, ao invés de trazer a criança para o culto, para a igreja, deixa com os avós. Ah, não, meu filho é muito agitado, vai fazer muito barulho, porque às vezes a educação é fraca, não coloca freio na criança. Aí o que ela faz? Não, vou deixar com a tia, vou deixar com a sobrinha, vou deixar com a avó, vou deixar com o vizinho, e aí eu vou para a igreja. Sabe o que você está sendo? Você está sendo um pai e uma mãe perverso. Ao deixar o seu filho lá, você tem que trazer ele para a igreja. Você tem que encher o seu filho do Espírito Santo. Lembre-se, se você é cristão, você tem o dever de levar os seus filhos a Deus. Se você negligenciar isso, você estará sujeitando os seus filhos a demônios. Era o que aquela geração estava fazendo. Antigamente, eu sempre ouvia isso. Olha, isso é mentira, mas eu sempre ouvia isso. E eu tinha medo, era criança, Minha avó falava, criança tem que batizar. Porque se não batizar, era católica, o lobisomem vai vir na lua cheia e vai catar a criança. Porque o lobisomem gosta de criança que é pagã. Então tem que batizar. Isso é mentira. A gente sabe que isso não é verdade. Mas isso tem um fundo de verdade. Se você não consagrar os seus filhos a Deus,
Se você não se preocupar com a espiritualidade do seu filho, o lobisomem não vai vir pegar, mas o demônio vai. O demônio vai querer sim dominar e sujeitar o seu filho. Então algumas pessoas consagram seus filhos também a entidades malignas, né? Tem experiências em terreiros, outras religiões, né? Afro e um monte de coisa aí, e essas também têm a grande chance de os seus filhos ficarem possessos, né? Isso é algo terrível, isso é algo terrível. Então tome muito cuidado aonde você leva o seu filho. Seu filho, ele pode estar sujeito a influências demoníacas ou a influências de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Então aproveite a oportunidade, a igreja está aberta, leve o seu filho. Leve ele para ser cheio do Espírito Santo desde pequeno. Em muitas igrejas, onde tem salinha, né? Nossa igreja não tem salinha para criança, você vai ver às vezes os professores são depravados. Eu vi de uma igreja onde que todo mundo via que o rapazinho que cuidava das crianças, da salinha, ele era afeminado. E ninguém fazia nada. Mais tarde a mãe dele morreu, agora ele já é adulto, aí ele se declarou. Mas aí você está sujeitando o seu filho a estar ali, né, numa salinha, um jovem, né, com tendências homossexuais, influenciando seu filho. Temos que tomar cuidado quando não é, às vezes, pedófilo. Fora outro dia que eu vi nas redes sociais, né, já faz tempo, uma militante esquerdista dizendo: nós temos que entrar nas igrejas, temos que ser professoras e professores de salinha, porque lá nós iremos ganhar os crentes para a esquerda, para o comunismo, para o socialismo. Então devemos tomar cuidado. Eu, quando era jovem, eu jogava muito futebol, escolinha de futebol. E hoje eu consigo perceber. Antes eu era de criança, a gente não vê malícia, né? Mas hoje eu vejo, na maioria das escolinhas de futebol do nosso país, está lotada de pedófilos. Treinadores, pessoas que estão lá no meio das crianças. Essas crianças são alvos fáceis. Então tome cuidado. Aonde você deixa o seu filho? Aonde você leva? Não saia confiando em todos. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Na maioria dos casos de abusos, né, é cometido por pessoas próximas da família. Outra coisa, mulheres que às vezes estão no novo relacionamento e já têm filho. Tome muito cuidado com quem você vai se relacionar. Às vezes você está relacionando com alguém que é pedófilo, alguém que é depravado, que às vezes vai querer abusar da sua filha, do seu filho. Há muitos casos onde padrastos têm cometido estupro de menores, e é nesses casos, né? Então tome muito cuidado. Outro sinal que a nossa geração é perversa e maligna. Antigamente, os viciados, as pessoas que tinham envolvimento com droga, elas iam usar, né, os entorpecentes, as drogas, longe de todo mundo, no meio do mato. Eles não queriam, né, estar perto das famílias, das crianças. Hoje não. Hoje está pior. Hoje as pessoas estão usando droga na frente das crianças. Você vai na praça aqui de Cruzeiro, você vê lá os moleques lá, usando a porcaria lá na frente de todo mundo, na frente das crianças. É hora que dá vontade de dar um chute, né? Mas, não dá. Você vê tamanha podridão do nosso país. Então, portanto, leve seus filhos a Jesus, ao invés de levá-lo a influências demoníacas. Lembre-se que Jesus chamou de perverso um pai e uma mãe. Um pai aqui, nessa história, que sujeitou o seu filho, né? Chamou ele de perverso. Por quê? Porque ele sujeitou o filho desde pequeno a demônios. Então não seja um perverso. Tenha cuidado com o seu filho. Crie o seu filho longe da influência de Satanás, mas crie o seu filho perto da presença do Espírito Santo. Se você ainda não tem compromisso com ele, com Deus e com seu filho, crie hoje. Diga: a partir de hoje, eu vou ser mais fiel a Deus. Eu vou criar um compromisso de sempre trazer o meu filho para a igreja. Eu vou fazer um compromisso. Eu vou fazer de tudo para que o meu filho, desde o ventre da mãe, desde a barriga da mãe, seja cheio do Espírito Santo. Como assim? João Batista foi cheio do Espírito Santo na barriga da mãe. Lá já estava sendo cheio do Espírito Santo, estava perto de Jesus. Quando encontrou lá com Maria, né, sua mãe Isabel,
eram primas, as duas grávidas, uma encontra com a outra. Então João Batista chegou perto de Jesus e lá na barriga da mãe já estava sendo cheio do Espírito Santo. Então você que está grávida, né, que futuramente ficará grávida, faça isso. Faça com que o seu filho seja cheio do Espírito Santo desde a barriga. Como? Cante louvores para a criança, lá na barriga. Cante salmos, cante louvores, leia a Bíblia com o seu filho, ore com o seu filho. Nasceu, continue fazendo a mesma coisa. Não entende. Mas ele está sendo cheio do Espírito Santo. A presença de Deus está ali. Ele não está sendo influenciado por demônios. Se João Batista foi cheio do Espírito Santo quando bebê, não entendia também. Mas estava ali, perto de Jesus. Então faça isso, faça de tudo para levar os seus filhos a Jesus. Livre das influências demoníacas. Lembre-se dessa passagem. O pai recebeu um elogio, mas também recebeu a repreensão. Faça uma aliança com Jesus hoje, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez, para encerrar, você foi criado em um ambiente assim, de perversidade. Um ambiente onde a sua família era totalmente destruturada. E aí você cresceu achando que isso é normal. Não, isso não é normal. Deus odeia isso. Meu pai era assim, minha mãe era assim. Não importa. Segundo a palavra de Deus, isso é perversidade. Deus não aceita isso. Isso não é normal. Deus odeia. Muitos pais perversos entregam seus filhos a demônios e por isso essas crianças também se tornam adultos perversos. Por conta do pecado dos pais. Muitas famílias estão debaixo dessa maldição hereditária. O pai é adúltero, aí o filho cresce adúltero, aí o neto também é adúltero. E é um ciclo. E ninguém quebra isso. Ninguém quebra, porque continua cometendo os mesmos pecados, acha normal. Os meus pais fizeram, os meus avós fizeram, eu vou fazer também. Mas se você é cristão, você tem que abandonar isso. Não aceite isso na sua família. Quebre essa maldição, consagrando a sua vida e a vida da sua família, dos seus filhos e da sua descendência. E diga: não, a partir de hoje, a minha descendência não vai ser mais assim. Eu vou consagrar ela a Deus. Eu vou fazer de tudo para que ela venha a ser cheia do Espírito Santo, E assim nós estaremos vivendo para a glória de Deus, Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus por nós termos o Espírito Santo sobre nós. Lembre-se, seu filho. Eu não tenho filho ainda. Um dia você vai ter. Você tem sobrinho. Tem crianças nesse mundo. Ajude as crianças. Ensine isso. Há pessoas que não têm conhecimento. Se preocupe. Não é meu parente, mas às vezes seu vizinho, é seu amigo. Ele te dá abertura. Ensine isso para ele. Olha, diga. Você não pode deixar o seu filho nessa influência. Não leve seu filho nesses locais. Leve-o para a igreja. Você será cobrado. Ensine tudo que você tem aprendido na igreja. Influencie esse mundo com o Espírito Santo. Seja usado por Deus. Porque o diabo, ele trabalha. E nós temos trabalhado? Nós temos pregado a palavra, temos enchido esse mundo do Espírito Santo através da pregação, através de alertar as pessoas. Muitas pessoas perecem por falta de sabedoria. Tem muita gente aí, que passa por dificuldades que é por falta de sabedoria. E se você tem adquirido sabedoria, não esconda isso. Ensine as pessoas mais simples, as pessoas que têm falta de conhecimento. Às vezes são pessoas boas, às vezes é da sua família. Às vezes seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo. São pessoas que você ama, mas às vezes não tem conhecimento. Então aproveite, pregue para ela, fale dessa mensagem para ela, instrua, para que essas crianças não fiquem, sujeitadas a demônios. Que Deus tenha misericórdia de nós.